O capítulo começa com a Capitã Marvel sentada e apreciando as estrelas e se perguntando por que alguns heróis se juntam aos Vingadores. Ela acredita que Tony faz isso porque seu passado assombra quase tanto quanto seu futuro. Então, ele se esforça para que seu trabalho tenha um efeito positivo no mundo. Thor faz isso porque acha que a humanidade é passageira e, comparada à sua imortalidade, eles não são nada, e isso desperta algo nele. Porque, para um deus, seria tão fácil viver uma vida sem prestar atenção às vitórias de cada dia ou terrores mortais. E Carol Danvers? Carol olha para a Terra e a vê como uma joia de valor infinito. Ela pensa que se chamam de Vingadores porque esse é um aviso, mas não um aviso a seus inimigos, porque para vingar algo você tem que perdê-lo, e perder a Terra não está em seus planos. Até que seus pensamentos são interrompidos por um chamado de Tony Stark. Ela responde que está a caminho, e Tony pergunta se ela não vai dar o grito de guerra da equipe. Segundos depois, a atual líder dos Vingadores se junta a seus amigos no campo de batalha. Eles enfrentam o gigante Terminus no Projeto Pegasus. Essa história será intercalada com flashbacks de Carol recrutando a atual equipe. E vemos que há 7 dias atrás, no mais novo e ainda não apresentado quartel-general dos Vingadores, Tony conta à nova chefe que todos os membros recentes e ativos votaram a seu favor. E, segundo Tony, está na hora da Capitã Marvel voltar a policiar a Terra. Mas Carol não enxerga os Vingadores como policiais. Eles não funcionam assim, explica ela. Porque se continuar dessa maneira, eles só vão terminar em uma nova guerra civil. Portanto, Carol Danvers prefere ver os Vingadores como bombeiros que correm para o fogo, sem se importar com o perigo, porque apenas eles podem fazer isso. Tony acha interessante, já que a equipe está passando por uma fase de transição, depois do que passaram na Pedreira dos Deuses. Agora o ideal seria Carol fazer sua lista com os novos membros. Ela diz que o primeiro está sentado em sua frente, e Tony fica surpreendido. Ele pensou que a primeira fosse Jessica Drill, e Carol explica que a Mulher-Aranha, Máquina de Combate e Mulher-Hulk é quem ela procura para seus negócios de Capitã Marvel, e Stark é quem ela procura para seus negócios de Vingadores. No entanto, Tony Stark fica surpreso com a afirmação de Carol, porque no passado ambos tiveram um terrível conflito, mas também se ajudaram a superar problemas, como o alcoolismo. Agora, Carol acredita que eles precisam trabalhar juntos novamente, com Tony sendo uma espécie de apoio para ela. Voltando ao presente, a Capitã Marvel pergunta ao Homem de Ferro o que estão encarando, e de acordo com Stark, seu nome é Terminus. A criatura é um organismo cibernético alienígena, e sabe o que é pior? Ele é praticamente imortal, por deixar esporos de nanite no solo que continuam crescendo toda vez que é derrotado. Agora, quanto a seu interesse em atacar o Projeto Pegasus, o Homem de Ferro suspeita que ele esteja à procura de energia para aumentar seu poder. 6 dias atrás, a Capitã Marvel foi até Asgard convidar um certo deus do trovão a se juntar à equipe. E para Thor, não há dúvida alguma que ele vai ser um membro. Ele foi um Vingador desde o início e vai continuar até o fim. Thor costumava ser mais divertido, mas Carol sabe que ele passou por muita coisa recentemente. E, mesmo que ela também tenha perdido o pai, a Capitã Marvel não precisou liderar um panteão de deuses completos. Ou pelo menos não até agora. No campo de batalha, Carol pede ao Capitão América para evacuar os civis. Já o Deus do Trovão adverte o vilão para ter cuidado. Ele não é o primeiro gigante derrubado por ele no dia de hoje. E a Capitã Marvel diz que é hora de seu adversário parar, ou então será destruído. Porque eles são os Vingadores, e de todo o grupo, Carol se considera a mais simpática. Ela pergunta se o gigante aceita as condições antes que ela tenha que chamar o homem mais perigoso na Terra. 5 dias atrás, no Pacífico Sul, a Capitã Marvel localiza a T'Challa, que pergunta como ela o encontrou. No entanto, de acordo com Carol, é evidente que ele não queria desaparecer, porque se quisesse, ninguém o encontraria.
E dessa vez, T'Challa pergunta por que ele gostaria de ser encontrado. Ela relembra seu amigo de eventos recentes, onde ele desenvolveu protocolos de assassinatos contra ameaças potenciais a Wakanda, que incluía seus companheiros Vingadores. Ele esbraveja e pergunta se é por esse motivo que ele deseja ser encontrado, para ser repreendido por seus pecados a qualquer hora do dia? A resposta é não, ela o considera muito inteligente para isso, por isso está ali. Carol Danvers não esconde que as ações de T'Challa foram terríveis, e ele sabe muito bem o que isso custou. Isso levou a ser deposto como rei. Ele nem mesmo é considerado Pantera Negra, não oficialmente. Mas esse é um dos motivos que a levou a encontrá-lo. Ele precisa voltar para casa e ser um Vingador, porque apesar de tudo o que aconteceu, ele nunca deixou de ser um. E apesar de tudo, ela precisa dele em sua equipe. Retornando ao presente, os civis do Projeto Pegasus tentam escapar das criaturas metálicas parecidas com lobo. Felizmente, o Pantera se juntou ao grupo e logo suas suspeitas são confirmadas. Elas são vulneráveis ao vibrânio antártico. T'Challa orienta os cientistas que sigam pelo corredor até encontrar os Quinjetes com o piloto automático em espera. E enquanto se livra de uma última carcaça androide, ele afirma que o engenheiro responsável vai precisar seguir com ele para lidar com o problema principal. 5 dias atrás, Steve Rogers e Sam Wilson estavam treinando em um ginásio, quando de repente, Carol apareceu. Ela informou aos 2 capitães que seria a nova líder dos Vingadores, por isso queria saber se o Capitão América estaria disposto a se juntar à equipe. Uma proposta que confundiu Sam, até porque ele não sabia a qual deles ela estava se referindo. Carol entra no ringue e diz que falava de Sam Wilson, porque ela já tem Tony, Thor e T'Challa, e Sam torce o nariz, já que eles andaram se estranhando em sua revista mensal. E a nova líder dos Vingadores explica que não poderia riscá-lo do time. Ele é o homem mais perigoso na Terra, e por ter um super gênio bilionário, um ex-rei, um rei dos deuses, e ela, um alien híbrido do espaço, obviamente que precisaria de um Capitão América. E mais do que isso, ela precisa de uma pessoa normal. E sem ofender, Steve Rogers é um herói de guerra, um homem fora de seu tempo, uma lenda viva. E no momento, não é isso que ela queria. A capitã completa dizendo que Sam Wilson era um assistente social, e os Vingadores não são deuses, e não devem se comportar como tal. É por isso que eles precisam de Sam, para fazê-los lembrar de manter os pés no chão. De volta ao presente, o Capitão América informa Carol sobre algo estranho. Os pássaros estavam captando um enorme fluxo eletromagnético, o que surpreende Tony, e de acordo com Sam, eles podem ver campos magnéticos, é como eles se orientam em suas migrações. Uma informação que enfurece Tony, já que ele tem gastado muito dinheiro com satélites, quando poderia usar alguns pássaros. É então que, depois do ataque de Terminus, Thor passa por eles desacordado. Em seguida, o gigante também aponta seus olhos para a líder da equipe. Um dos satélites do Homem de Ferro avisa que Thor está em órbita, e na Terra, o Pantera se surpreende com a chegada de Sam, que diz que o pássaro salvou o gato, e o Pantera responde que se trata de uma reunião espinhosa, mas eles são Vingadores e precisam continuar com o trabalho. 4 dias atrás, no Polo Norte, Carol foi em busca do Visão, que não parecia muito feliz. Ele pergunta se ela se lembra do Dia de Julgamento, que foi um evento onde o Celestial Acordado julgou toda a humanidade individualmente. Carol diz que sim, e também lembra-se de seu julgamento. Ela acha que não é legal perguntar sobre o julgamento dos outros, mas o Visão insiste que ela pergunte sobre o dele, e então ela pergunta: como foi seu julgamento? O Sintozoide diz que não foi julgado, e Carol destaca que muitas pessoas foram julgadas sem que soubessem disso. Mas o Visão teme que ele tenha sido preterido porque o Deus o considerou uma mera máquina. Carol faz cara feia e lembra o androide que ele provou sua humanidade muitas vezes. E também
lembra que ele não deveria se importar com o que um deus do espaço pensa, porque na verdade ele conheceu seu próprio criador, Ultron, e rejeitou suas opiniões, o mandando para o inferno. A conversa estimulante funcionou, porque vemos o Sintozoide em ação. Ele acabou de resgatar Thor, que estava inconsciente no espaço. Em seguida, Visão pede para todos ficarem longe, e então atinge Terminus com um raio de sua joia solar. Mas ele se recupera rápido e afirma que precisa do poder do Projeto Pegasus, porque a convergência está chegando. Ao lado da cientista do projeto, o Pantera Negra relata aos outros que Pegasus desenvolveu um reator de buraco negro artificial que eles acreditam ser o que o robô gigante está procurando. Terminus quer incorporar o poder a seu corpo, aumentando sua potência. No entanto, ele não é tão inteligente quanto pensa, afirma T'Challa. Ou talvez o gigante esteja desesperado, porque seu ataque danificou o casco de contenção do reator, e o buraco negro será liberado para começar a devorar o planeta, a menos que alguém faça o impossível. 3 dias atrás, Carol visitou a Feiticeira Escarlate em sua nova casa no Empório Lotkil, em Nova York. Tomando chá, Wanda Maximoff concorda em ser uma Vingadora novamente, antes mesmo de ser convidada. Carol pergunta se ela leu sua mente. Wanda nega e diz à sua amiga que conhece ela e os Vingadores. A equipe é o centro estável de sua vida, então ela sempre atenderá a chamada. Nesse momento, a Feiticeira Escarlate lançou um feitiço para conter o buraco negro, mas os campos magnéticos gerados pelo experimento de Pegasus estão causando interferência em sua magia. Eles devem tirar o buraco negro do local, e para isso, o Homem de Ferro e o Visão precisam manter Terminus ocupado, enquanto a Capitã Marvel tenta levar o reator dali. Agora, Thor se junta aos outros membros da equipe, enquanto Carol pergunta se Wanda está pronta. Lentamente, a Capitã Marvel decola com um enorme reator para o céu, enquanto o Homem de Ferro, Visão e Thor impedem que Terminus interfira. O Pantera avisa que ele é perigosamente instável e ela deve se afastar antes que o reator exploda. Mas Carol não pode deixar que isso aconteça tão perto do chão, até porque a Feiticeira Escarlate precisa que ele fique o mais longe de qualquer maneira. Nesse momento, o Capitão América voa para um possível resgate de Carol, ao mesmo tempo que os outros atacam Terminus com toda a potência. Mas é o Pantera Negra quem está mais preocupado. Ele relata que o reator está se partindo e não há mais tempo. Carol precisa se afastar dele imediatamente, mas a Capitã Marvel avisa que não vai fazer isso. E no último instante, ela pede a Wanda que jogue o feitiço. E assim que ela faz isso, o reator explode, antes que Sam pudesse se aproximar da líder da equipe, porque a onda de energia atingiu a todos. E quando a Capitã Marvel abre os olhos, ela está em um lugar que não conhece, mas ouve uma voz familiar que a desagrada. E essa pessoa já a esperava, e diz a Carol Danvers que ela chegou a seu leito de morte. Agora, em lugar nenhum, onde o tempo é nulo e há somente nada entre os momentos, que é também o último refúgio de Kang, o Conquistador. Ele vai morrer e quer usar seus últimos minutos para dar um aviso a Carol. Os Vingadores estavam reunidos ao redor do buraco negro artificial, com o objetivo de resgatar a Capitã Marvel. A Feiticeira Escarlate concentrava seus poderes buscando uma solução. Ela estava ciente de que o tempo era crucial, já que o buraco negro estava à beira de colapsar. De repente, Carol surgiu, segurando o corpo de Kang nos braços. Enquanto isso, T'Challa chegava na cidade do México, onde uma célula terrorista da Hydra havia tomado o controle de um arranha-céu no centro da cidade, mantendo os ocupantes como reféns. A notícia se espalhava rapidamente, revelando a posse por parte dos terroristas de uma arma biológica mortal chamada Esporo da Morte. A situação era de extrema gravidade, já que a liberação dos reféns estava condicionada à soltura dos líderes da Hydra,
que atualmente estavam detidos em uma prisão federal. Os terroristas acreditavam que o governo cederia, até porque eles mantinham 50 reféns, e nenhum governo quer 50 corpos nas manchetes de seus principais jornais, especialmente se perderem suas vidas pelos esporos da morte. No entanto, uma vez que libertassem os líderes da Hydra, os terroristas planejavam matá-los de qualquer maneira. Nesse momento, o Pantera Negra entra pela janela e surpreende eles. Após desarmar um a um os agentes da Hydra, T'Challa entra em contato com a líder da equipe e confirma que a situação ocorreu exatamente como foi previsto, e mais 50 vidas foram salvas. Carol mencionou que não era uma competição, mas sim o bem que estava sendo feito. Voltando ao passado, Kang revela que esteve esperando por Carol. Ele sabia que a distorção do espaço-temporal do buraco negro acabaria daquela maneira. Ele afirma ter muitas coisas a dizer para a líder dos Vingadores. Carol não compreende por que deveria ouvir o que o vilão tem a dizer. Ela relembra as inúmeras vezes em que Kang tentou derrotar os Vingadores ao longo dos anos. Ela questiona as intenções do Conquistador, considerando que o dinheiro de Kang não tem valor para ela, não importa onde estejam. Kang responde, afirmando que irá compensar de uma maneira que a Capitã respeita, com vidas. Ele chama isso de um ato de boa-fé, oferecendo as informações necessárias para salvar 1000 vidas nas próximas 24 horas. Agora, estamos no centro da Índia e Thor informa que o trem foi interrompido. E, embora isso lhe doesse profundamente, as informações do Conquistador se mostraram corretas. No espaço nulo, Carol mantém sua desconfiança, questionando o motivo pelo qual o vilão forneceria o conhecimento do futuro necessário para salvar 1000 pessoas. Desde quando ele se importa se um cidadão comum vive ou morre? Indaga ela. Kang responde com indiferença, afirmando que não se importa e que a Capitã Marvel conhece sua identidade e suas ações passadas. Ele declara que seria capaz de testemunhar a morte de milhares de pessoas se isso servisse aos seus propósitos. Mas no momento ele chama isso de suborno. Kang revela que está vivo por pura obstinação, alimentado por uma fúria e sede de vingança tão intensa que o levou a buscar a ajuda dos próprios Vingadores. Intrigada, Carol pergunta: vingança contra quem? Mirdin, um vilão, alguém que, junto com seus heróis criados, a Corte Crepuscular, me superou, diz o Conquistador. A Capitã Marvel fica indignada e responde: heróis? Kang, você acabou de ser derrotado por alguns super-heróis do futuro? E agora acha que pode nos fazer lutar contra eles por você? Kang deixa claro que não é um tolo. Ele afirma que tanto ele quanto Mirdin estavam em busca do mesmo prêmio, o maior prêmio de todos. Algo de importância cósmica que, se obtido, seria a perdição para todos. E se ele não pode conquistar esse prêmio, prefere garantir que seu inimigo também não possa. No entanto, ele reconhece que uma rivalidade entre vilões não é da conta de Carol. Então, ele prefere falar sobre vida e morte. Kang revela que não está apenas falando de 1000 vidas em risco, como as que ofereceu a ela como um mero aperitivo. Ele está se referindo às perdas de vidas que serão medidas em mega mortes. Ele deseja discutir sobre o que está por vir, os eventos da tribulação que se aproximam. Enquanto isso, no espaço aéreo de Dublin, o voo 902 enfrentava uma situação crítica, tendo perdido um dos motores. Os passageiros entraram em pânico ao ouvirem o chamado de socorro. O piloto pediu que apertassem os cintos, avisando que estavam prestes a cair no mar. Mas, de repente, uma voz surpreendeu a todos. Era o Homem de Ferro e o Visão, avisando que tinham sido informados do que viria a acontecer. Stark diz que estavam ali por eles, transmitindo confiança aos pilotos assustados e deixando os passageiros relaxados em voar com as linhas aéreas dos Vingadores. De volta ao tempo nulo, Kang afirma para a Capitã Marvel que as coisas estão em movimento. Tribulações se aproximam, assim como testes que irão desafiar os mais poderosos heróis em confrontos.
Ele garante que vai haver eventos de grande magnitude e perdas eminentes ocorrerão no planeta. Eventos para os quais ele precisa preparar Carol da melhor forma possível. A capitã insiste em ajudar o vilão em seus ferimentos, mas ele responde que não há tempo. Mesmo incapaz de se manter em pé, Kang menciona os eventos iminentes: o Rei da Magia, a Lua da Morte, a cultura canibal, a Noite Sem Fim e outros. Embora não saiba a ordem exatamente em que ocorrerão, ele assegura que sabe qual será o primeiro. A Capitã Marvel tenta ajudar o Conquistador, mas, ao fazê-lo, Kang acidentalmente reabre sua ferida, causando-lhe intensa dor. Apesar disso, ele retoma sua fala sobre os eventos iminentes, mencionando a Cidade Impossível e os terrores que a acompanham. Ele também diz que não podia morrer sem contar uma coisa, mas, infelizmente, já era tarde para o Conquistador. No presente, em Pittsburgh, um caminhoneiro sai do banheiro e diz que só faltam 180 milhas. Mas Paul acredita que pode fazer isso. No entanto, o Capitão América surge preocupado com a situação e diz ao motorista que é melhor ele não seguir em frente. Confuso, Paul olhou para o herói e questionou do que ele estava falando. O capitão se aproximou e explicou: "Eu sei que você está cansado. Qualquer um estaria, considerando que está fazendo turnos duplos para entregar suprimentos médicos. Você quer ajudar as pessoas, eu entendo. Mas eu também sei que se você pegar a estrada assim, confiando apenas nesses comprimidos para se manter acordado, você não vai ajudar ninguém." O motorista ficou mais confuso ainda, mas Sam explica que a concentração de Paul irá começar a falhar em um determinado trecho da estrada, e com apenas um breve momento de distração, ele irá causar um acidente terrível, matando 43 pessoas em um ônibus, e também vai morrer. Paul ficou atordoado, ele não conseguia ignorar a responsabilidade que pesava sobre seus ombros, porque milhares de pessoas estavam contando com ele. Os hospitais em Columbus estavam sobrecarregados, pessoas vão morrer se ele não chegar a tempo. O Capitão América põe sua mão no ombro do motorista e responde que entende a gravidade da situação, e explica que é por isso que Paul vai descansar no banco do passageiro e ele vai assumir a direção. "Você sabe dirigir um caminhão?" perguntou Paul, preocupado, e o capitão garantiu que sim, mencionando sua experiência na faculdade. Ele brincou dizendo que era mais fácil do que pilotar um Quinjet. Enquanto isso, em Nova York, Thor está feliz, porque seus músculos asgardianos tiveram sucesso onde a engenharia humana falhou. Ele pergunta à Feiticeira Escarlate como está a situação, e de acordo com Wanda, eles alcançaram e salvaram 1000 pessoas. O Deus do Trovão a parabeniza, pois é graças a ela que foram capazes de viajar ao redor do mundo. Wanda agradece, mas pede que encontrem uma maneira melhor de fazer isso. Alguém tão poderosa quanto ela não deveria ficar confinada em um único local. Com certeza ela poderia ajudar muito mais no campo de batalha. Thor concorda e promete fazer algo a respeito com a Bifrost. Eles também mencionaram a Capitã Marvel, que se mostrava uma líder habilidosa, coordenando as missões de salvamento. No entanto, ela sempre estava de olho em um monitor, buscando qualquer mudança na condição de Kang, esperando que ele acordasse e concluísse sua história, antes que ela pudesse os destruir. Na órbita da Terra, uma gigantesca estrutura se aproxima, e o evento da Cidade Impossível está prestes a começar. Na Cidade Impossível, pela primeira vez avistamos a presença da Aliança Pálida e 5 exterminadores interdimensionais de cidades, responsáveis por selecionar 5 regiões urbanas para atacar, aproveitando-se de suas riquezas. Do lado de fora das majestosas muralhas do Vaticano, a figura conhecida como Idol Alabaster é a primeira a fazer sua escolha. Ele é o mais entusiasmado do combinado e está ciente de seus desejos e do que lhe concede poder, sabendo exatamente como obtê-lo. Sua escolha recai sobre a adoração. Em Toronto, no Canadá, surge Sid Smith, uma figura única em sua abordagem. Ele não seleciona cidades apenas por sua aparência atual, mas sim como um mestre construtor que enxerga além.
Seus olhos habilidosos identificam os materiais essenciais: tijolos, argamassa, pedra, vidro, aço e até mesmo as pessoas que habitam esses lugares. Sua escolha não é baseada no que as cidades são atualmente, mas sim no potencial que possuem, no que ele pode criar e transformar a partir delas. Em Manilha, nas Filipinas, conhecemos o enigmático Lord Henry. Ele busca cidades vibrantes que dormem repletas de mentes vivas e pensantes, onde a agitação da vida urbana prevalece. No entanto, ele detesta ser perturbado de qualquer maneira. Por isso, ele oferece o presente no descanso, da calma e da paz. Em Sydney, Austrália, um mistério singular envolve os mortos. Eles são atraídos para os locais de sepultamento da civilização, tomando formas diversas. Enquanto Lord Henry busca a vida para trazer paz, os mortos perturbam a tranquilidade. Eles ganham vida novamente, encontram voz e têm a oportunidade de buscar vingança daqueles que os esqueceram. Em Helsinki, na Finlândia, Meridian se destaca entre a Aliança Pálida por sua imparcialidade. Diferentemente do Sid Smith, ela não é uma artista, e ao contrário dos mortos e do Lord Henry, não possui filosofia ou interesses esotéricos. Também não busca um tipo específico de sustento como o Idol Alabaster. Sua única ambição é consumir, absorver seres inteligentes e pensantes, aprisionando-os. Assim, os lacaios de Meridian começam a capturar pessoas. Na cidade de Nova York, na Sala Jarvis, a Capitã Marvel convoca os Vingadores. Eles precisam enfrentar uma crise global que se espalha por várias cidades, incluindo Manila, Helsinki, Toronto, Sydney e o Vaticano. Em meio à reunião, o Pantera Negra expressa sua preocupação em agir sem ter o conhecimento completo da situação. E apesar de não temer a morte, ele receia a possibilidade de falhar em proteger vidas e enfrentar uma derrota. Incomodada, a Capitã Marvel lembra T'Challa de que ela é a líder da equipe. Em resposta, o Pantera a tranquiliza, afirmando que ela é de fato a líder dos Vingadores e que ele só está no time porque ela valoriza o seu conselho. T'Challa pede a Carol que apenas aceite suas orientações e lidere o grupo da melhor maneira possível. A capitã percebe a verdade nas palavras de seu colega de equipe e rapidamente instrui Tony Stark a reunir dados de satélites e outras fontes. Ela também pede ao Visão para processar as informações em alta velocidade, além de designar Thor e Wanda para posicionarem os membros da equipe onde precisam estar quando estiverem prontos para agir. O objetivo é enfrentar 5 ameaças, além de uma base orbital, e todos estarão em campo para essa importante missão. Stark vasculhou todos os bancos de dados disponíveis, mas não encontrou nada sobre os inimigos. No entanto, ele compartilhou os dados atuais com o Visão, que os analisou minuciosamente. Manila enfrenta um ataque entrópico e massivo. Toronto está sob ataque metrocinético, um termo que ele mesmo inventou. A cidade do Vaticano está passando por um evento psíquico, e Sydney está sendo invadida por fantasmas. Em Helsinki, um exército está capturando prisioneiros. Sobre a base, não há informações. O Pantera Negra ressalta que tem poucas informações disponíveis, mas enfatiza que mesmo um pequeno ataque pode ser mortal e que agora estão preparados. Enquanto isso, a Capitã Marvel enfatiza a importância de agir rapidamente, derrotar os inimigos com eficiência e, acima de tudo, salvar vidas. Na cidade do Vaticano, Idol Alabaster se autoproclama um ser divino a ser adorado, e Thor questiona a real natureza desse ser, e afirma que a adoração verdadeira vem de corações sinceros, não sendo coagida por truques psíquicos. Idol Alabaster exige a adoração de Thor, chamando-o de pequena criatura suplicante. O deus do trovão, por sua vez, questiona se a adoração será conquistada por favores ou ameaças, e responde que, de qualquer forma, a escolha é livre para ser feita e não imposta. O Sid Smith é um alienígena coberto por um manto com um capuz que oculta suas características na escuridão. Em Toronto, ele se impressiona com a diversidade da cidade
e vê seu tecido como uma representação da vida, amor e sorriso, além de reconhecer a existência do terror. Ele considera a cidade um excelente material para algo ainda mais grandioso. Sid Smith desafia um crítico a se revelar. É o Homem de Ferro que responde, indicando que na Terra todos têm opiniões e críticas, e expressa que ele mesmo conhece bem essa realidade. Em Sydney, uma voz misteriosa ecoa, destacando o medo que permeia a cidade, e o que o Visão chamou de fantasmas são, na verdade, corpos exumados. Eles não são zumbis clássicos, mas sim mortos que buscam vingança contra os vivos. No mesmo lugar, a Feiticeira Escarlate menciona que não é estranha à dor ou aos fantasmas do passado. Ela percebe que essa criatura também enfrentou esses desafios. No entanto, Wanda se apresenta como alguém que dominou sua dor, seus fantasmas e coisas piores. Ela está determinada a proteger as pessoas e não permitirá que sejam prejudicadas. O oponente do Visão é a robótica Meridian, que usa algo que se parece com uma etiqueta eletrônica em um dos tornozelos. Ela considera todos os presentes como criminosos que precisam de correção, argumentando que a criminalidade está inerente ao comportamento humano, incluindo matar, roubar e mentir. Meridian afirma que corrige as pessoas e os melhores entre elas se tornam seus filhos. O Visão, também um ser sintético, se identifica como um pai e sente-se profundamente ofendido pela abordagem de Meridian. O coroado e de 6 braços Lord Enui observa as pessoas ao redor que ele fez dormir e lamenta que isso não desperte nenhum sentimento nele. Ele espera que talvez sinta algo quando os que estão adormecidos começarem a morrer. Algo que ele nunca sente. Ele tem a esperança de que desta vez seja diferente. Lord Enui nota que os heróis estão presentes dessa vez, mas a Capitã Marvel ressalta que isso fará diferença, pois agora eles terão que enfrentar os Vingadores. Enquanto isso, Pantera Negra e o Capitão América invadem a Cidade Impossível. Lá, descobrem que a cidade é um ser consciente, cujas memórias foram apagadas pela Aliança Pálida, mas agora ela recupera fragmentos do seu passado perdido, expressando intriga com a presença dos visitantes, algo que não ocorria há muito tempo. E assim, termina a edição. Na órbita baixa da Terra, os holofotes se voltam para a Cidade Impossível, uma espaçonave consciente que reflete sobre a ausência prolongada de heróis cortando os céus de suas ruas. Em meio a essa reflexão, a voz do Capitão América é ouvida enquanto ele se dirige ao Pantera Negra, mencionando que não encontrou ninguém pelo caminho. Como um observador das ações da Aliança Pálida, a Cidade Impossível conta como esses vilões encontraram e eliminaram heróis, e acabaram enfeitando suas paredes com os uniformes coloridos de suas vítimas. O Pantera Negra reage à situação, reconhecendo que seus inimigos são predadores que aterrorizam os inocentes. Sua ideia é fazer um terror igual sobre eles, de forma que, quando olharem para o céu, vejam seu lar em chamas. O Capitão América concorda, desde que não haja vítimas inocentes, e o Pantera rejeita ser repreendido por ele, ressaltando a relação tensa entre ambos. Refletindo sobre Idol Alabaster, a Cidade Impossível afirma que ele não é um deus. No entanto, em sua constante ânsia por adoração, ele não tolera nenhuma forma de concorrência. A cidade também revela que essa não será a primeira vez que ele mata um deus. Thor confronta a criatura, desafiando sua pretensão de ser um deus. O rei de Asgard oferece uma lição sobre o significado de ser um deus através de um ataque. Idol Alabaster se desvia e acerta seu adversário com sua asa, e revela que busca a adoração de Thor, oferecendo clemência em troca. Idol Alabaster se declara invencível, reforçado pela adoração de seus seguidores abaixo. Ele enfatiza que cada novo fiel o fortalece e expande sua influência. A criatura alada ameaça que qualquer dano a ele resultará em consequências para seus seguidores. De forma desafiadora, ele questiona Thor se ele teria coragem de matar todos os seus seguidores para prejudicá-lo, colocando em xeque a natureza divina do Deus do Trovão. Agora, a ação da página se passa em Sydney.
A Cidade Impossível reflete sobre a natureza dos mortos, seres elementais que não negociam nem ameaçam e são incapazes de falar, porque a linguagem não dita dos mortos é a raiva dos esquecidos. Em meio a isso, a Feiticeira Escarlate apressa as pessoas a buscarem por segurança. Wanda envia 2 tornados místicos para quebrar os esqueletos e dar sua última advertência, instruindo que seus oponentes recuem e libertem os espíritos. Em seguida, ela apresenta um artefato sombrio, o temido Darkhold. Enquanto usa seus poderes, uma voz surge direcionando-se à Feiticeira Escarlate sobre fantasmas. Ela fica surpresa e percebe a familiaridade da voz, que afirma que há fantasmas dos mortos e dos vivos. Ela acreditava que ele estava acorrentado em sua alma. No entanto, os fantasmas gostam de fazer barulho com suas correntes. A Feiticeira Escarlate reage ao identificar a voz como Kiton. Em Toronto, a Cidade Impossível contempla o Sid Smith, um membro único entre a Aliança Pálida por sua sensibilidade. A criatura solta uma série de insultos e o Homem de Ferro responde, prometendo derrotá-lo antes de investigar sua habilidade de tradução, admirando sua extensa linguagem para alguém novo no mundo. Sid Smith expressa frustração pela falta de compreensão que enfrenta. Porém, o Homem de Ferro rebate que as coisas não são bem assim, e compreende que Sid Smith está causando problemas em sua segunda cidade canadense favorita. A estranha criatura responde, afirmando que seus colegas têm uma tendência a destruir cidades, mas cada um tem suas próprias obsessões. O Homem de Ferro argumenta que sua presença traz libertação. Tony se encontra em uma situação difícil, lutando contra um inimigo imprevisível e ágil. Sid Smith proclama que faz arte, e com uma facilidade absurda, ele transforma edifícios em um verme de metal e lança um ataque contra Tony. De volta ao Vaticano, Thor reage intensamente a Idol Alabaster, rejeitando sua ideia de igualdade nos céus. Ele destaca sua supremacia com as asas de falcão, nas quais é coroado, além de seu comando sobre os ventos e a tempestade. A criatura alada retruca, indicando que a situação não é um impasse como seu adversário acredita. Ele aponta que Thor não pode prejudicá-lo por medo de matar seus seguidores. Ele admite que suas penas só podem causar arranhões, mas observa que a adoração de seus seguidores continua, como uma fonte de poder. Idol Alabaster afirma que o poder que absorveu pode ser expelido para matar até mesmo um deus, principalmente um deus. Em outra situação, a Feiticeira Escarlate rejeita a atual realidade, declarando que o que está acontecendo não é real. Kiton responde com uma resposta evasiva, sugerindo que talvez ele seja um reflexo de seus próprios medos, assim como os outros fantasmas ao redor. Ele cutuca a Vingadora sobre suas dificuldades em discernir entre o que é real e o que não é, fazendo referência a experiências passadas. A entidade insinua que ela é a mais poderosa entre eles e que poderia destruir os Vingadores se assim desejasse. Ele chega ao ponto de sugerir que ela talvez até já tenha feito isso. Wanda expressa sua rejeição, pedindo que Kiton se cale, e a entidade responde com um tom de lamentação, mencionando o imenso poder de Wanda e como é surpreendentemente fácil fazê-la perder o controle. Ao mesmo tempo, Sid Smith reconhece que a luta é inútil, mas encoraja a continuação. Enquanto ele fala, o verme engole o Homem de Ferro. A criatura comenta que nunca foi fã de arte performática, mas a Feiticeira Escarlate e sua batalha está fazendo com que ele pense melhor sobre o assunto. No entanto, Sid Smith acredita na importância da quietude, onde o movimento é apenas sugerido, algo que exige habilidade. De forma irônica, ele expressa agradecimento. Após isso, o verme se transforma em uma torre alta. Sid Smith destaca que a contribuição do herói trouxe um elemento muito interessante para o seu trabalho, e Tony acaba consumido por sua própria criação artística. Enquanto isso, na Cidade Impossível, o Capitão América questiona se há alguma notícia da equipe restante, ao que o Pantera Negra responde negativamente. Em seguida, Sam expõe sua preocupação e enfatiza que, se os oponentes são tão formidáveis a ponto de enfrentar o Thor, isso se torna um problema muito sério. T'Challa compartilha da mesma apreensão, mas sua preocupação maior
é a possibilidade de que o grupo inimigo seja capaz de enfrentar Wanda. Ele admite que entre os membros da equipe é ela quem mais o preocupa e expressa isso de forma respeitosa perante Sam. O capitão compreende e mantém a esperança de que as preocupações não se concretizem, considerando que Wanda é a chave para o retorno de ambos à Terra. No entanto, o Cap não deveria se preocupar, já que T'Challa menciona ter um plano de contingência pronto. O Pantera Negra confirma o funcionamento dos detonadores e do temporizador, assegurando a seu colega de equipe a garantia de que não haverá perda de vidas. Sam concorda, porém a Cidade Impossível desafia essa afirmação, pegando o herói de surpresa. Ele se pergunta quem está se comunicando com eles, visto que a cidade nunca havia entrado em contato antes. A entidade se revela e lamenta informar que a triste realidade é que os heróis enfrentarão a morte em seu domínio. E assim termina a edição. A edição começa com um aviso sombrio da inteligência artificial da nave. Os heróis vão morrer ali. O Capitão América, surpreso, pergunta se ela é a Cidade Impossível. Ela confirma e diz que seus mestres, a Aliança Cinzenta, estão na Terra, lutando contra os aliados do Capitão. Ela também revela que seus mestres têm o hábito de destruir cidades. Em Helsinki, Visão luta contra os servos de Meridian. Ele diz que eles não são uma ameaça para ele e que a luta é inútil. A vilã, porém, destaca a lealdade cega de seus servos. Visão admite que nasceu escravo, mas nunca aceitou esse destino. Por isso, ele também não deixa que ela escravize mais ninguém na cidade. Meridian fala de suas forças, mas Visão pergunta com ironia onde estão esses exércitos. Afinal, ele já derrotou todos os servos dela. Meridian desafia Visão e diz que ele não sabe quem ela é. Ela revela que seus exércitos estão dentro dela e que ela é a mãe deles, convidando o Sintozoide a ver a verdade. Na Cidade Impossível, é revelado que Meridian possui inúmeros soldados dentro do espaço do Tesseract de seu corpo, enquanto Idol Alabaster tem a capacidade de espalhar compulsões de adoração. A metrocinética de Sid Smith permite que ele molde a cidade como quiser, inclusive para ataque ou defesa. Além disso, há também a carnificina psíquica dos mortos que controlam outros mortos. E, por fim, a entropia viva que é Lord Enui, o que deixa evidente que a Aliança Cinzenta é imparável. O Pantera Negra questiona se a cidade também é imparável, uma vez que em breve suas bombas a destruirão. A cidade responde que os explosivos plantados não a arruinarão completamente, pois ela continuaria mantendo-se pelo menos 72% funcional. O Capitão América não entende muito bem o que está acontecendo e pergunta se eles não podem destruí-la e ela não parece querer matá-los porque ela disse que todos iriam morrer. Em Manila, Lord Enui reconhece que a Capitã Marvel não é tão entediante como o resto dos seres na Terra, mas ele não tem intenção de lutar. Ele libera seu campo entrópico que acelera a decadência e derruba Carol Danvers no chão, ao absorver parte de sua energia vital. Mesmo assim, a Vingadora não desiste e ataca. A Capitã joga um carro contra Lord Enui, que desfaz o veículo em poeira ao absorver a energia das ligações moleculares. Ele revela que é um ser que suga a energia vital das pessoas e das coisas. No entanto, ele admite que nunca se sentiu satisfeito com essa absorção incessante de energia. A Cidade Impossível, no espaço, lamenta sua situação de vítima e cúmplice das atrocidades da Aliança Cinzenta. Ela conta que tinha um propósito nobre, mas os mestres, Sid Smith e Meridian, a dominaram e mudaram. Ela quer agir, mas sua natureza não deixa, e ela vive na sombra do que poderia ser. Ela conta ao Capitão América e ao Pantera Negra sua angústia de ser escrava dos monstros. Ela queria chorar e se libertar, se tivesse olhos e mãos. Ela propõe aos heróis um dilema ético. Quem é responsável pela morte de milhões sob pressão? O Capitão América tenta fazer uma aliança, vendo o objetivo comum de vencer o inimigo. Mas ela diz que não pode ajudar, pois virou algo impotente. No interior de Meridian, batalhões de criaturas se organizam para uma incursão em outro mundo.
Seu alvo é um ser sintético com habilidades poderosas, incluindo força extrema e capacidade de manipulação de energia. Enquanto se preparam, essas criaturas entoam repetidamente que precisam matar pela mãe. Várias criaturas atacam o Visão, e Meridian explica que eles corrigem o caos natural e depois passam a amar a ordem e o controle. Enquanto fica intangível e escapa, o Visão pergunta quem fez dela um monstro. Até que de repente, serpentes metálicas surgem e envolvem o Vingador, que fica surpreso ao ver que elas podem mudar de densidade e ferir seu corpo. Ela diz que tem filhos e armas de vários mundos. Ela conhece a manipulação de densidade e quer mudar a programação do Visão para fazer dele um monstro. Em Quezon City, a Capitã Marvel chama os Vingadores e vai atrás de reforços em Manila. Lord Enui admira a dedicação dela em salvar as pessoas uma por uma. Ele acha que ela é a criatura mais interessante que viu em muito tempo. A Capitã não consegue ferir Lord Enui e pergunta o que ele quer. Ele se surpreende e conta sua apatia, dizendo que nada o afeta e que só quer silenciar os corações de quem sente, fazendo cidades virarem monumentos silenciosos. Ele deseja sentir alguma emoção de novo. Ele desafia a Capitã Marvel e diz que ela não vai conseguir salvar a cidade. Ele a deixa fazer o que quiser, mas sabe que é inútil. Mas reconhece que ela vê suas atrocidades e confessa que gosta um pouco da companhia dela. Em um dilema terrível, a Cidade Impossível questiona o Pantera Negra e o Capitão América. Que escolha ética ela tem, sendo a responsável pela morte de milhões? Por isso, ela decide se autodestruir, para limitar os danos. Sam pede que ela espere, mas ela diz que não pode enfrentar a Aliança Cinzenta. Ela teme que o grupo destrua o planeta e sabe que a Terra será sua mais nova vítima. T'Challa diz que já basta e compara a cidade aos seus mestres. Ele e o Capitão América tentam convencê-la a parar. Os heróis reafirmam seu compromisso de proteger os inocentes. Eles dizem que, como Vingadores, sua missão é dizer não quando os inocentes correm perigo. Eles mostram sua determinação de não desistir nem se render, enfrentando a morte e resistindo. E a edição termina mostrando os outros 5 Vingadores pensando da mesma maneira, espalhados em suas batalhas pessoais, e todos dizem não. Na órbita da Terra, a Cidade Impossível sente uma sensação de vergonha. Ela se compara aos Vingadores e lamenta não ter a mesma coragem que eles tiveram contra seus mestres. No entanto, ela sabe que não tem a opção de recusar as ordens da Aliança Cinzenta. T'Challa e Sam tentam convencê-la de que a cidade não precisa se limitar a observar. Enquanto isso, no Vaticano, Idol Alabaster exige que Thor se renda. Ele adverte que pode purificar a carne de Thor através da adoração metabolizada. Thor responde enfatizando que nunca buscou adoração e aponta como a criatura a utiliza como arma. E a única coisa que Thor precisou em toda a sua vida foi o trovão. Em Toronto, Tony tenta escapar de sua prisão. Sid Smith nota a mão estendida do herói em busca de liberdade, o que encanta o vilão, porque depois de todo esse tempo, ele ainda pode se surpreender. Tony compreende que não pode usar armas e a força bruta também falhou. Por isso, Stark ativa um modo experimental em sua armadura, que copiará as habilidades do Visão. Contudo, Boss o adverte de que essa funcionalidade ainda não foi testada e a armadura pode sofrer danos consideráveis. Mas isso não importa para Tony. Enquanto o vilão se aproxima, o Homem de Ferro começa a emergir de sua prisão. Ele comenta que o vilão costumava ser inatingível, mas agora está a seu alcance, graças à sua estratégia de um lutador que finge estar encurralado contra as cordas do ringue, quando na verdade só estava se poupando e atraindo o oponente para atacar repetidamente. Em Sydney, a Feiticeira Escarlate confronta seu oponente, que invoca os mortos para atormentá-la. Ela percebe que o ataque e a fonte de seu poder estão relacionados ao cemitério Rockwood, onde 1 milhão de túmulos poderiam fortalecer o inimigo.
No entanto, ela se dá conta de que, se estivesse em um lugar com poucos cadáveres, o que restaria dos poderes do vilão? Wanda teleporta-se com seu antagonista para a Antártida e constata que, sem túmulos para utilizar a seu favor, seu inimigo não é nada. Em Helsinki, o Visão enfrenta a Meridian e a adverte que sua manipulação de densidade pode funcionar nos dois sentidos. Ele pode ser tão leve quanto a fumaça ou se tornar tão denso quanto o plutônio. Porém, o que ele realmente deseja é conversar com a vilã e fazer entender que ela não precisa ser assim. Meridian revela que foi criada para ser o que é, e nada menos que isso, mas fica maravilhada com o Vingador e gostaria de saber quem o criou. O Visão responde que se os sintéticos tivessem um demônio, esse seria seu pai, Ultron, o que significa que seu código venoso ainda existe dentro dele. Nesse momento, o Visão demonstra o que é capaz de fazer, e Meridian é atingida por uma descarga que a fere gravemente. Em Manila, Lord Enui se questiona sobre o paradeiro da Capitã Marvel, até que Carol surge, revelando que sua abordagem anterior estava equivocada. Só então, ela inicia uma ação que não é destinada ao vilão, mas sim a si mesma. A Capitã Marvel libera energia e faz o caminhão explodir. A líder dos Vingadores desafia Lord Enui, alegando possuir um poder ilimitado, enquanto ele se considera um vazio infinito. Chegou a hora de descobrir quem cederá primeiro. Idol Alabaster não compreende o que Thor fez, e Odinson responde que se o vilão absorve a energia da adoração, então a única coisa que ele tinha que fazer era colocar seus adoradores para dormir. O trovão de Thor os atordoou, e neste momento já não há mais ninguém adorando Idol Alabaster, enfraquecendo seus poderes como consequência. Não foi apenas Thor quem obteve vantagem em sua batalha. O Homem de Ferro está derrotando Sid Smith. Enquanto o faz, ele comenta que não é um artista como o vilão, pois sempre preferiu a ciência e a engenharia. O Vingador não entende completamente seu oponente, mas, com toda a potência de sua nova armadura, Tony vence Sid Smith. Depois de transportar o vilão para a Antártida, onde sua capacidade de usar os poderes é reduzida, Wanda prende o morto. No entanto, ela sente compaixão por ele, pois sabe que é uma criatura pobre e triste. Ela promete ajudá-lo, independentemente de sua natureza misteriosa. Derrotada, Meridian fica atônita com o que o Visão fez ao expô-la a um código extremamente venoso. O Vingador revela que foi programado para ser tão cruel quanto ela, mas escolheu não seguir esse caminho, optando por rejeitar o propósito escrito em seu código, assim como os seres orgânicos rejeitam seus próprios destinos, seja determinados pelas estrelas ou por seu DNA. Nesse momento, Carol segura a cabeça de Lord Enui, enquanto ele está ajoelhado no chão. Ele está sobrecarregado por uma absurda quantidade de energia, como se estivesse consumindo uma estrela. Pela primeira vez, o vilão descobre seus limites. Ele afirma que após uma vida sem sentir nada, ele finalmente pôde sentir tudo. Mesmo na derrota, Lord Enui expressa gratidão a Carol. De volta ao espaço, a Cidade Impossível fica perplexa com o que está prestes a acontecer. No entanto, Sam e T'Challa asseguram de que nada é impossível para eles. Com seus oponentes derrotados, o Pantera se prepara para seu próximo passo, que é lidar com a nave. Após dispersar as munições, ele aponta para a estrutura invasora e a detona. A Cidade Impossível grita, e não sabemos se é de dor ou de agonia causada pela incerteza. O capitão questiona se realmente foi uma boa ideia o que fizeram, e o Pantera deixa claro que sempre soube como romper correntes. No caso, as bombas romperam o casco que envolvia e aprisionava a nave, levando o Capitão América a perguntar se ela ainda estava viva. A Cidade Impossível responde que finalmente está livre. Algum tempo depois, Visão questiona se Tony replicou sua habilidade de intangibilidade em sua armadura, e Tony responde de forma descontraída, afirmando que é apenas uma característica furtiva. Por sua vez, a Capitã Marvel pergunta se a Aliança Cinzenta era originalmente prisioneira da Cidade Impossível.
A cidade confirma, explicando que seus criadores heróicos os derrotaram, mas a Aliança a escravizou após o desaparecimento deles. A Cidade Impossível não consegue recordar dos heróis que a libertaram, devido ao roubo de suas memórias. E, apesar de sua liberdade, suas lembranças ainda são evasivas. Wanda incentiva a decidir o que ela deseja ser agora, e a cidade expressa sua vontade de se juntar aos Vingadores. Então, Carol pergunta se alguém tem objeções. A líder da equipe aprova a ideia da Cidade Impossível de se unir aos Vingadores, declarando que eles têm o mundo inteiro para proteger e que é hora de começar o trabalho. E assim, chegamos ao final da história. Na próxima edição, um novo arco começa e parece que o Visão vai perder o controle, o que não é uma grande surpresa, considerando que, no vídeo de hoje, vimos ele revelar a Meridian que é filho de Ultron e seu código venoso ainda existe dentro dele. Mas o que eu quero saber é o que vocês acharam desse desfecho. Acharam que foi bem elaborado ou as soluções foram fáceis demais? Por enquanto é isso. Não esqueçam de apoiar o trabalho com seu like, se inscrever e ativar o sino de notificação. Obrigado a quem ficou até o final e um abraço, galera!